São muitos os relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados em todo o mundo, mas sobre a explosão de um deles, isso é inédito até então. Esta é, sem dúvida, uma das curiosidades mais impressionantes que já aconteceu na Praia das Toninhas, em 1957. Conheça agora o caso Ubatuba. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A Praia das Toninhas, em 1957, tinha poucas casas, 6 ou 7 no máximo, e era comum os moradores e pescadores locais alugarem o espaço para alguns turistas que visitavam a cidade, muitas vezes para pescar. Em 7 de setembro daquele ano, vários banhistas observaram um OVNI descer rapidamente dos céus, manobrar sobre a Praia das Toninhas e posteriormente explodir, liberando diversos fragmentos de metal que foram coletados e enviados para análise em laboratórios especializados. O objeto vinha numa velocidade incrível e, quando estava prestes a se chocar contra a água, deu uma guinada para cima, explodindo em seguida, liberando chamas brancas e fragmentos sobre o mar, próximo aos banhistas. Algumas testemunhas recolheram pedaços do OVNI, constatando ser de um material tão leve que parecia papel de aparência metálica. Alguns fragmentos foram coletados e enviados para análise em laboratórios especializados. Uma das testemunhas enviou uma carta para o colunista do jornal O Globo, Ibrahim Suede, relatando o ocorrido. A carta dizia: como leitor assíduo do jornal, quero proporcionar-lhe um verdadeiro furo jornalístico a respeito dos discos voadores, se é que acredita na existência deles. Até alguns dias atrás, eu mesmo não acreditava. Mas enquanto pescava na companhia de vários amigos em Ubatuba, vi um disco voador aproximando-se da praia numa velocidade incrível, prestes a chocar-se contra as águas, quando, no impulso fantástico, elevou-se rapidamente e explodiu. Atônitos, acompanhamos o espetáculo de chamas e fragmentos que mais pareciam fogos de artifício. Esses pedaços caíram quase todos sobre o mar, mas muitos caíram perto da praia, o que facilitou o recolhimento de uma parte do material. Aqui anexo uma pequena amostra do material que não sei a quem devo confiar para análise. Nunca li artigos que relatassem sobre pedaços desprendidos de UFOs, a menos que as autoridades militares tenham também impedido essas publicações. Certo de que este assunto muito lhe interessará, mando-lhe 2 cópias desta. 3 amostras dos fragmentos chegaram às mãos do ufólogo Olavo Fontes, renomado investigador de OVNI, que os encaminhou para as primeiras análises, que foram feitas no Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, sob a responsabilidade de Luísa Maria Barbosa. Os exames foram realizados através de espectrografia, que indicaram alta concentração de magnésio, 99,99, e ausência de outros elementos da amostra. Testes realizados em 1970 envolvendo os fragmentos encontrados demonstraram que o material sofreu uma fusão solidificada unidirecional, uma espécie de fusão a frio, técnica impossível para a época. Uma observação adicional é que o magnésio é um material leve, resistente, mas também facilmente inflamável. Ou seja, as peças foram manufaturadas, pois na natureza terrestre não encontramos magnésio com esta concentração de pureza. Outro ponto a considerar é que os isótopos deste magnésio colhido são diferentes dos isótopos das jazidas de magnésio terrestre.
Só para esclarecer, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possui a mesma quantidade de prótons, mesmo número atômico, mas diferenciam-se pelo número de massa. O seu número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons do núcleo é diferente. Os testes provaram também que o que caiu na Praia das Toninhas em 1957 não foi um meteorito, pois as amostras também foram submetidas a análises por especialistas, que disseram que meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio. Uma carta muito expressiva foi enviada para o Coral Lorenzon, que reenviou para a Organização de Pesquisa de Fenômeno Aéreo de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, pelo Dr. Olavo Fontes. A carta, datada de 27 de fevereiro de 1958, detalha a visita que ele recebeu de 2 homens que mostraram credenciais indicando serem eles do Serviço Secreto da Marinha, depois que ele enviou amostras de um material proveniente de um suposto UFO que havia explodido em Ubatuba para serem analisados na Universidade do Arizona. Estes homens disseram que ele sabia coisas as quais não lhe era permitido saber e que a posse dos fragmentos de metal poderia ser perigosa para ele. Quase 5 décadas depois, o ufólogo Edson Boaventura Jr. recebeu uma enigmática carta contendo 4 fragmentos do OVNI acidentado em 1957. Ela foi enviada a ele por um homem que disse ser filho de um militar envolvido no caso. Curioso para saber se o material realmente tinha relação com os fragmentos de Ubatuba, ele e o colega Joseph David Prado, presidente da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas, enviaram as peças para o Laboratório de Caracterização Tecnológica da Universidade de São Paulo, a USP, a fim de comprovar a natureza dos destroços. Ao serem examinados pelo técnico responsável, ficou constatado que os materiais tinham 99,3% de pureza no magnésio, algo impossível de ser achado no nosso planeta. Agora, não restam dúvidas que os fragmentos são os mesmos recolhidos por turistas e pescadores na Praia de Toninhas nos anos 50. Apesar do incidente de Ubatuba não repercutir da mesma forma que o famoso caso Roosevelt em 1947, ele apresenta características potencialmente mais impactantes que o antecessor, como depoimentos de testemunhas oculares e captação do material espacial por parte dos populares, o que não aconteceu na cidade norte-americana. O caso, apesar de chamar a atenção da imprensa tanto no Brasil quanto em outros países e ser alvo de diversas investigações por parte de ufólogos e entusiastas dos viajantes espaciais, nunca chegou a ser esclarecido, apesar que a análise e a confirmação científica por parte de uma das melhores universidades da América Latina também é outro fator importante para corroborar as alegações das testemunhas. Mas e você? O que acha que pode ter caído na Praia das Toninhas, em Ubatuba?